Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Olá, todos sejam bem-vindos. Estamos hoje na nossa 13ª live, que é uma meditação do MAP. E o tema de hoje é sobre transmutação de medos, né? Então nós vamos inicialmente, como a gente sempre faz, dar uma explicação técnica, né? Do assunto, do tema da noite, da meditação, porque é muito importante ter autoconhecimento, e aí a partir do autoconhecimento é mais fácil praticar e fazer mudanças na vida, né? Para que ela atinja um novo patamar de saúde, de vibração, de consciência, etc. Vamos dar um tempinho, o pessoal está chegando, né? E é sempre um prazer muito grande estar com vocês, participando, partilhando, né, dessas vivências que a gente vai adquirindo ao longo da nossa caminhada, né, da nossa jornada na vida. E o partilhar, né, da experiência é uma coisa muito importante, que toda pessoa naturalmente ela procura compartilhar o seu saber, né? Isso é um presente que a gente dá na realidade. Então, se você está assistindo a este programa, é porque você, com certeza, é o que se chama de uma alma velha, né? São almas já bastante evoluídas na sua jornada nesse planeta, através de muitas encarnações. Não é resultante desta encarnação particular atual, não é. São almas que já vêm há milhares de anos e que nesse momento especial do planeta Terra, da transição planetária, dessas novas energias que estão aqui chegando, eles têm um propósito, né? Primeiro, vamos dizer assim, de entrar nessa nova ressonância magnética ou quântica, como quiser chamar, e a partir daí expandir a sua consciência, que é enxergar a realidade como ela é, né? O nível de consciência, o seu nível de consciência, o nosso nível de consciência, ele pode ser classificado, denominado de uma forma simples, como que níveis de realidade você consegue apreender, né? Então, quanto mais alto é o seu nível, maior é a sua percepção da realidade, né? No domingo passado nós vimos, né, aquele mito da caverna de Platão, né? Então, as pessoas que estão aprisionadas no baixo nível de consciência, ela fica enxergando só as sombras, né? As sombras que são manipuladas por outros seres, né? Então,
o fato de você estar aqui é um grande indicador, né, de que você já está muito adiantado na sua caminhada espiritual. E é uma caminhada que nunca termina, né, porque ela não é infinita no conceito de tempo que nós temos, mas ela só termina no momento que a gente desperta a consciência. Então, quando você consegue transcender a dualidade desse planeta, entre a luz e as trevas, e o bem e o mal, etc., é que você consegue ter o poder de decisão, de livre-arbítrio, de discernimento, de sair desse planeta, a sua alma, né? E continuar a jornada em outras dimensões, né? Em outros orbes, em outras dimensões. Então, o que caracteriza o nosso planeta e a sua humanidade atual, se você for analisar um único parâmetro, que ele faz uma varredura em toda a humanidade, todos os países, todos os continentes. E isso fica muito salientado no momento atual que a gente vive, que é a pandemia do Covid-19, né? Então, qual é este fator comum, predominante, atual? Chama-se medo, né? O medo, e o medo pior que existe, é o medo inconsciente. Porque nós temos os medos conscientes, né? Por exemplo, você é assaltado, ocorre um acidente, aparece uma serpente na sua frente, algo assim, você tem medo, mas você sabe que aquele medo é o medo consciente, você está ali e consegue identificar a causa do medo, você sabe a causa do medo. Então, quando o efeito do medo desaparece, o medo desaparece junto, né? Você fica apenas com a lembrança e normalmente sem traumas, né? Mas acontece que o medo é uma emoção primordial e ela tem uma razão de ser, né? Que é de proteção. Porque se você analisa a história evolutiva dos animais no planeta Terra, os primeiros, né, como é de conhecimento geral, foram os répteis, né, os grandes dinossauros, que só tinham um cérebro, o cérebro reptiliano, por isso que é chamado cérebro reptiliano, que nós temos, que é o cérebro que traz o processo de sobrevivência, né, no corpo, que é o primeiro chakra, que é o da perpetuação da espécie, que é a relação sexual. Então, só depois, com a evolução dos mamíferos, é que veio o segundo cérebro emocional, chamado de sistema límbico, né? Então, esse cérebro é o chamado córtex, né? O cérebro do humano, os dois hemisférios, é o neocórtex, por exemplo, que é o novo córtex. Então, os antigos mamíferos, né, por exemplo, os búfalos de antigamente, os mamutes, né, eles eram animais menores, fisicamente falando, mas eles estavam no meio de numa transição planetária, vamos dizer assim, onde tinham grandes predadores, né, os dinossauros, por exemplo. Então, eles precisavam sobreviver não pela força física que ele não tinha, mas sim pela inteligência, pelo córtex. Então, foi criado um mecanismo que é ativado pelo medo, né, que dispara adrenalina e cortisol, que são estimulantes, são energéticos químicos, mas que ativam o sistema simpático, que é o da ação, né? Então, quando ele é ativado,
existe aquele processo conhecido na psicologia de lutar ou fugir. Então, aquele cérebro, o límbico, né, o emocional, analisava e dizia: eu consigo vencer essa batalha, ou eu fujo. Então, ele tinha uma razão primordial que era de proteção, de autoproteção. Acontece que o nosso campo, porque tudo são campos vibracionais, esse campo emocional que chama emoção, ele se mantém na nossa alma, ou no nosso campo áurico, na nossa aura. Então, quando o ser humano, né, desencarna, vamos imaginar numa vida passada, encarnação passada, a pessoa desencarnou, perdeu o corpo físico, perdeu o corpo etérico. Só que a parte dos traumas que ele tinha, dos medos, ele continua, ele se propaga de uma encarnação a outra. E tudo está centrado no medo. Só que já nesse caso é o medo inconsciente. Por exemplo, a pessoa tem medo de água, né? E não sabe, não tem um medo aparente, ele não pode colocar o pé numa ondinha da água do mar, de um lago, e tem aquele pavor, aquele imenso pavor, né? Coração palpita, síndrome de pânico, desmaia, tontura, um caos, né? Tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de ambiente fechado. Por exemplo, a pessoa foi enterrada viva, por exemplo, né? Eu lembrei de uma encarnação que eu fui queimada, eu era uma mulher, há uns 1000 anos atrás, e fui queimada e gerou um trauma nesta morte, queimada viva como uma curandeira, uma bruxa, né? A morte em si, que é o comum e é a coisa que mais dá medo, principalmente no mundo ocidental, por conta da filosofia do monoteísmo, que só tem uma vida, né? Então, a pessoa tem o medo por duas razões. Primeiro, porque ele desconhece. E segundo, que ele acha que a única vida que tem é a vida encarnada, que vai acabar para algum dia, né? Então, a maioria dos medos que a gente carrega inconscientes, eles estão debaixo do tapete no inconsciente. E ele não é apenas o medo do seu medo particular, é o medo do inconsciente coletivo. Então você é afetado pelos seus próprios medos, pelas suas próprias emoções, como também você é afetado pelas emoções dos outros, né? E quanto mais próximo fisicamente for de você a outra pessoa, mais o seu campo áurico, mais ele é afetado. Então, imagine o seguinte caso, né? A pessoa tem medo, vou dar um exemplo simples, de barata, né? Ela vê uma barata e o sistema dela entra em caos. Esta informação, medo de barata, que pode ter sido causado por exemplo, e acontece mais com as mulheres, né, do que com homens. As mulheres em encarnações passadas, elas foram sacrificadas, prisioneiras, né, em lugares subterrâneos, com muita barata, com rato, com essas coisas, passando por cima dos seus corpos, com aquela sensação horrorosa, né? Então, o medo da barata que a pessoa tem nesta encarnação atual não é por causa da barata, que é um ser inofensivo, pequeno, não agride, não tem veneno, não tem nada. Na realidade, é uma consequência, uma catarse de um trauma de uma encarnação passada. Aí vem a pergunta misteriosa: onde é que está gravado
o medo de barata, para afetar o seu estado biológico, fisiológico, no momento presente atual. Ele fica gravado num cérebro do reptiliano, que é chamado tronco encefálico. E no tronco encefálico, também chamado de complexo reptiliano, porque ele tem a parte que controla o sistema nervoso autônomo dos animais, né, o simpático e o parasimpático, e também ele tem uma parte de memória, que é o cerebelo. É no cerebelo que fica armazenado, aqui atrás da nuca, que fica armazenado os nossos traumas e os nossos medos primordiais. E ele está ligado ao sistema nervoso autônomo, que você não controla. Quem controla o funcionamento do seu intestino, sua respiração, batimento cardíaco, não é você, é o seu sistema autônomo controlado por esse cérebro primitivo, né? Então, no momento atual planetário, nós estamos mudando a vibração e a vibração está subindo, como se fosse uma primavera, né? Aliás, é muito interessante isso, né? Nós estamos no hemisfério sul agora, a partir do dia 21, 22, 23, por aí, nós estamos entrando num novo ciclo energético, né? Que é a primavera. Então, a primavera, ela traz um impulso de criatividade, de florescimento, né? Você vê o que é que acontece com a natureza. Ela desbrocha, né? Então, surgem as flores e tudo mais. As folhas velhas caem para dar margem às novas, né? As frutas, as flores, etc. A mesma coisa acontece com o ser humano, só que a humanidade, ela perdeu essa conexão natural com a natureza. Ela leva uma vida artificial, é como se fosse uma inteligência artificial que é manipulada, nós já falamos sobre isso várias vezes. Então, o momento atual que nós estamos iniciando nesse final de setembro, é o início da primavera aqui no hemisfério sul da Terra. Então, é um momento apropriado para a gente deixar cair, para limpar aquelas folhas velhas que atrapalham a nossa evolução. E a principal delas, qual é? É o medo inconsciente. Como vocês sabem, essa meditação, que é tema de todas as quartas-feiras, meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, né? Ele é uma meditação gratuita, aberta para todos os seres humanos. E nós estamos formando um grupo de participantes do MAP, que tem um número de pessoas, e esse grupo é do WhatsApp, no meu WhatsApp, de tal maneira que as pessoas possam trocar experiência, tirar dúvidas, etc. Então eu convido você para participar desse grupo. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que está em todos os lugares, né? Inclusive no próprio Instagram. E então o MAP é um projeto que surgiu, que eu recebi, né, canalizado, quando eu estava na Rússia, né, em 2017, na prisão. Então, ele tem a ajuda de seres de luz. Como vocês sabem, nós somos o fundador, co-criador, né, canal da terapia pleiadiana de frequência de luz, que trabalha com pleiadianos, que são anjos, né, da quinta dimensão, com Cherokees na quarta dimensão, fazendo limpeza emocional, e a partir de 2016 com os sirianos, né? Os sirianos são seres de uma dimensão até maior do que os pleiadianos.
E eles têm uma missão na Terra que é de limpeza do planeta Terra, limpeza da atmosfera da Terra. Observe que a humanidade, principalmente a ocidental, ela está destruindo o planeta. Não apenas no seu aspecto hídrico, de poluição dos rios, dos lagos, dos mares, e principalmente pela poluição magnética. Você observa que o eletromagnetismo, a poluição eletromagnética é uma coisa absurda, né? O Elon Musk do SpaceX lá dos Estados Unidos, quase que toda semana ele dispara uma centena de satélites, né? É um nível de poluição magnética e a quantidade de celulares, etc, etc. Então, nós estamos recebendo toda essa carga magnética e carregando a vibração do medo gravado aqui no cérebro reptiliano. E nós estamos no processo de ascensão da alma, da expansão da vibração do campo áurico. E se você carrega traumas, medos primordiais, essas coisas, você mesmo que intelectualmente, esotericamente queira ascender, você não consegue, porque você carrega aqui no seu cérebro reptiliano uma vibração muito baixa. Então você não consegue ascender, aumentar a sua vibração, aumentar a sua frequência, a sua assinatura vibracional, né? Então, os sirianos, eles trabalham especificamente fazendo limpezas no cerebelo. A gente não lembra, né? Eu costumo falar brincando, que mas em outras encarnações nós fizemos acordos com Deus e o diabo, né? E muitos desses acordos funcionam como se fossem chips, né? Como se fossem implantes magnéticos que ocorrem exatamente aqui no cérebro reptiliano. Por isso que naquele filme Matrix, né, a conexão era aqui atrás. Então, esses seres de luz, respeitando o seu livre-arbítrio, eles estão procurando ajudar. Então, resumindo, os pleiadianos trabalham a parte magnética, que são a parte dos chakras, do campo áurico e do coração, que o coração é a nossa bomba eletromagnética. Os cherokees no plano astral fazendo limpezas emocionais normais, e os sirianos trabalhando a limpeza do cérebro reptiliano. Então, como é feito isso? Nós estamos repetindo porque tem várias lives que a gente fala sobre isso, né? Então, você vai fazer, antes de dormir, as invocações. A invocação é você dando autoridade, invocando, chamando o ser para que trabalhe no seu campo, no seu corpo sutil, na sua aura, né? Enquanto você dorme. Então, essa invocação é para ser feita imediatamente antes de dormir, todos os dias, né? Todas as noites, vamos dizer assim. São 3 ciclos de 108 dias, né? Que trabalham propósitos diferentes, como você pode ver nos outras lives que nós temos sobre isso. E, evidentemente, não é para ter expectativa, né? Porque as coisas energéticas elas vão fazendo uma limpeza como um polimento, né? de um diamante, de um cristal. Então você vai todas as noites, como você faz normalmente na sua vida, você invoca os seres de luz e vai dormir, certo? Então hoje nós vamos fazer a nossa meditação, essa invocação. Nós vamos terminar
9h50 e a gente encerra para poder gravar o vídeo, né, no Instagram e posteriormente colocar no YouTube. E quem já estiver preparado para dormir, né, então eu recomendo que após essa meditação você continua direto dormindo, porque vai ser formada uma estrutura magnética, um grande holograma. Então, que são os participantes, né, desse grupo todo, e junto com os seres de luz. Então, quem quiser, depois da live, já deitada, dormir, é importante, né? Então, nós falamos dos medos externos e vamos falar rapidamente dos chamados medos internos, né? Os medos internos, eles são caracterizados por insegurança. É o que se chama de insegurança, baixa autoestima e falta de confiança em si, né? Isso afeta os braços, dá bursite e LER, né? Lesão por esforço repetitivo, que agora tem um nome complexo. Então, após a invocação, é muito importante, né, que você coloque a sua intenção, né, naquilo que você deseja que seja trabalhado no seu campo magnético, sua aura. Então, se você é uma pessoa que tem medo, pede para trabalhar o medo, se sente insegurança, baixa autoestima, tem raiva, é preocupada, é ansiosa, tem disritmia cardíaca, o que for, focaliza para que eles trabalhem enquanto você dorme durante esse processo, certo? Então, nós também, Eduardo, fazemos, e os outros terapeutas de frequência de luz, fazemos terapias à distância, né? Terapias de frequências de luz. Se você entrar no nosso site Frequências de Luz, você vai ver lá todo a explicação. Existem dois tipos de terapia. Uma é online, mas em tempo real, onde a pessoa fica deitada e eu vou fazendo a transmissão magnética, né? E depois a gente troca, no dia seguinte a pessoa relata o que aconteceu, o que ela percebeu. E existe um outro procedimento que é equivalente, que é eu faço a transmissão enquanto a pessoa está dormindo. Eu acordo normalmente em torno de 3 horas da manhã e visualizo a pessoa e faz a terapia à distância, que também harmoniza chakras e tem uma série de harmonizações, tá bom? Então, nós temos basicamente esses dois caminhos, né? A terapia à distância e o MAP. Muito bem. Então, quem quiser continuar a partir das 10 horas, se não for entrar na meditação direta e tiver dúvidas e quiser um bate-papo, a gente vai abrir o canal novamente às 10 horas por mais uma meia hora para uma conversa direta, tá bom? Então, vamos iniciar nossa preparação para a meditação. Quando eu tocar esse sininho, é o sinal que encerrou. Encerrou, vamos dizer assim, do ponto de vista desta live, né? Mas que você pode, e recomendo que faça, que você continue no seu processo meditativo. Se você não quiser ou não conseguir, então às 10 horas a gente volta e bate um papo, tá bom? Tira dúvidas e qualquer coisa.
Então, todas as perguntas e dúvidas a gente fica para a partir das 10 horas, tá bom? Então, vamos fechar os olhos. Não fica mais olhando para o celular, né? Você pode ficar, de preferência, sentado, com os pés apoiados no chão. Mantenha a coluna ereta, que facilita o fluxo energético na sua espinha. Faça algumas respirações, vamos dizer 7 respirações, inspirando pelo nariz lenta e profundamente, segurando o ar um pouco nos pulmões de forma confortável e expirando pela boca entreaberta. Então faça isso até 7 vezes, isso harmoniza e relaxa a mente, acalma a mente. Leve agora a atenção para os seus pés, para o solado dos pés. Sinta a conexão dos seus pés com a terra sagrada desse planeta, honrando a sua conexão por estar encarnado neste momento. Sentindo-se muito honrado ou honrada, né? Eu sempre falo no masculino porque eu estou me referindo ao ser humano, independente de gênero. Sentindo-se honrado por estar neste momento, nesta conexão, nesta meditação. Na busca da sua evolução espiritual. E isto é honrado e agradecido por todos os seres de luz, da hierarquia espiritual, a grande fraternidade branca. Porque quando nós harmonizamos o nosso campo áurico, a nossa alma, na realidade a gente interfere, né? No campo, em todo o campo, conceitualmente até no campo do planeta Terra como um todo, né? Sabendo que nós somos uma gotinha de água no oceano, que nós temos a nossa individualidade. Mas no meio das trevas que vive a humanidade atual, afundada no materialismo, no intelectualismo, uma velinha que se acende ilumina a muitos, ilumina muitos caminhos. Então vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos com o mantra Aloha, 3 vezes. Por favor, repetir junto comigo. Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. E os sirianos, Ia Yuma,
3 vezes. Ia-Yuma, Ia-Yuma, Ia-Yuma. Esses mantras, que são palavras de poder, nós recebemos e usamos na terapia de frequências de luz. Então, quando você invoque com poder, né? Que eles estão a serviço. E eles se sentem muito honrados em poder servir. É a personalidade, o ego que quer ser servido. Os seres de luz sempre procuram servir. Veja o exemplo do Mestre Jesus, Mestre Buda e tantos outros seres que despertaram. Leve agora as suas mãos para o seu coração. Primeira mão esquerda, mão direita por cima. E vai inspirando lenta e profundamente, sentindo uma energia amorosa por você mesmo. Essa vibração, ela é rósea, energia do amor incondicional. Então você visualiza que essa energia, ela flui para todas as células do seu corpo. E traz um sentimento de paz, um sentimento de presença. No nosso plexo cardíaco está o presente. E a gente precisa aceitar e aprender a vivenciar este presente, que é um presente de Deus, está encarnado. Pegue agora a sua mão direita e suba até o topo da sua cabeça. Você pode tocar o cabelo levemente, sem apoiar a mão na cabeça, só tocando o cabelo. E leve a sua atenção simultaneamente para ambas as mãos. Uma no topo da cabeça, no chakra coronário, e outra no chakra cardíaco. E você visualiza uma energia que flui como um símbolo do infinito, como se fosse o número 8, fluindo entre as suas duas mãos, entre o seu chakra coronário e o cardíaco. Respirando suavemente. Quem tem sensibilidade percebe uma pulsação no topo da cabeça, uma vibração, uma sensação. Existe essa conexão magnética entre o nosso cérebro da cabeça e o cérebro do coração. Leve agora a sua mão direita, que estava no topo da cabeça, e coloque sobre a sua nuca. E leve agora a sua mão esquerda também e coloque por cima da sua mão direita. Tanto faz uma ou outra, não tem problema. Então nós vamos agora fazer uma purificação, uma transmutação, uma libertação dessas energias que estão aí armazenadas, memorizadas. Que foi importante para você em encarnações passadas,
mas que hoje ele funciona como um fardo, que atrapalha a sua evolução espiritual. Visualize, e muito importante, o que você visualiza é o que está saindo de vibração nas suas mãos. Existe o pensar numa cor, né? Nós estamos falando aqui da cor violeta, o roxo, né? Da transmutação. Então, quando você pensa no violeta, focadamente, né? Concentradamente, essa vibração sai pelas suas mãos. As mãos são geradores de campo e funciona de acordo com a sua intenção. Existem experiências científicas que comprovam isso. Então vá respirando e no momento que você expira com atenção nas suas mãos, visualiza que está sendo envolvido todo o seu pescoço na energia violeta, no campo vibracional violeta. Essa energia, conhecida como de Saint Germain, do mestre ascenso da era de Aquários, que tem exatamente essa função, né, de ajudar a humanidade a transmutar, né, as suas emoções negativas, o aspecto negativo que todos nós temos. Então, com gratidão em seu coração, vá transmutando essas vibrações. Esse exercício, essa prática, você pode fazer quantas vezes quiser. Pode fazer durante o dia, no momento de paz, como uma meditação, quantas vezes quiser. Evidentemente, quanto mais você fizer, melhor, né? Porque isso é uma prática, como um exercício, né, espiritual, um programa espiritual. Sabendo que o mais importante é aquele que você faz antes de dormir, porque você vai ficar muito tempo, né, várias horas, no plano astral. E os seres de luz que estão em dimensões magnéticas, eles trabalham com mais facilidade com a pessoa em projeção astral ou desdobrado, né, como se chama. E aí no dia seguinte você presta atenção, né, sem expectativa, como você acorda. O que as pessoas mais relatam é que tem sonhos mais vívidos, lembranças mais claras dos sonhos e um sentimento de leveza, né? Quando a gente harmoniza o nosso campo, a gente sente leveza. A pessoa que está triste, que está angustiada, que está com sentimentos de culpa, qualquer emoção negativa, ela sente um peso, né? Esse peso é real, é verdadeiro. Muito bem. Então nós vamos ficar mais 5 minutos ancorando essa vibração. Aí depois eu toco o sininho e a gente encerra a transmissão. Mas como eu disse, se você quiser continuar no seu processo de meditação, de purificação, continue. É isso que eu recomendo. E quem quiser continuar a partir das 10 horas, por mais meia hora, para tirar dúvidas, a gente estará aqui.
Esse programa MAP, ele sempre será gratuito. Foi esse o pedido que os seres de luz me fizeram. Então você está autorizado, autorizada para ser um agente propagador desse movimento. Qualquer pessoa pode fazê-lo. Não tem contraindicações, não tem religião, é gratuito e você se conecta com consciências angelicais. E o poder de cura é muito além da imaginação intelectual de qualquer um de nós. Mas é necessário que seja feito com constância, com persistência, né? De preferência todas as noites antes de dormir. É assim que funciona. Então este movimento, ele vai criando uma vibração ascensionada, né? Por isso que o nome dele é chamado de MAP, Movimento Ascensional Planetário. Existem, eu tenho conhecimento, não de forma tão explícita quanto é o MAP, mas que existem outras pessoas que estão também recebendo instruções, né, de seres de luz e criando, divulgando a sua maneira, né, porque temos livre-arbítrio, fazendo uma divulgação importante, né, dessa expansão da consciência, com nomes diferentes, né? Eu gostaria de citar aqui, né, o espírito chamado Cryon, conhecido aqui no Brasil, traz uma mensagem verdadeira de elevação da consciência. Temos o Ama e Bhagavana da Índia, na Onnes, a filha e o esposo dela da Ekam, o Sadhguru, tantos outros, né? Pessoas dedicadas a ajudar a humanidade a acordar, né? A expandir a sua consciência. Então, sinta-se você como um agente autorizado, empoderado, para levar isso para tantas pessoas quanto quiserem. O importante aqui é, na realidade, a invocação. Porque quando você faz a invocação, você está fazendo uma comunicação direta ao seu eu superior, aos seres de luz. E aí eles trabalham, né? O fato de você estar aqui é um grande indicador, né, de que você já está muito adiantado na sua caminhada espiritual. E é uma caminhada que nunca termina, né, porque ela não é infinita no conceito de tempo que nós temos, mas ela só termina
no momento que a gente desperta a consciência. Então, quando você consegue transcender a dualidade desse planeta, entre a luz e as trevas, e o bem e o mal, etc., é que você consegue ter o poder de decisão, de livre-arbítrio, de discernimento, de sair desse planeta, a sua alma, né? E continuar a jornada em outras dimensões, né? Em outros orbes, em outras dimensões. Então, o que caracteriza o nosso planeta e a sua humanidade atual, se você for analisar um único parâmetro, que ele faz uma varredura em toda a humanidade, todos os países, todos os continentes. E isso fica muito salientado no momento atual que a gente vive, que é a pandemia do Covid-19, né? Então, qual é este fator comum, predominante, atual? Chama-se medo, né? O medo, e o medo pior que existe, é o medo inconsciente. Porque nós temos os medos conscientes, né? Por exemplo, você é assaltado, ocorre um acidente, aparece uma serpente na sua frente, algo assim, você tem medo, mas você sabe que aquele medo é o medo consciente, você está ali e consegue identificar a causa do medo, você sabe a causa do medo. Então, quando o efeito do medo desaparece, o medo desaparece junto, né? Você fica apenas com a lembrança e normalmente sem traumas, né? Mas acontece que o medo é uma emoção primordial e ela tem uma razão de ser, né? Que é de proteção. Porque se você analisa a história evolutiva dos animais no planeta Terra, os primeiros, né, como é de conhecimento geral, foram os répteis, né, os grandes dinossauros, que só tinham um cérebro, o cérebro reptiliano, por isso que é chamado cérebro reptiliano, que nós temos, que é o cérebro que traz o processo de sobrevivência, né, no corpo, que é o primeiro chakra, que é o da perpetuação da espécie, que é a relação sexual. Então, só depois, com a evolução dos mamíferos, é que veio o segundo cérebro emocional, chamado de sistema límbico, né? Então, esse cérebro é o chamado córtex, né? O cérebro do humano, os dois hemisférios, é o neocórtex, por exemplo, que é chamado, é o novo córtex. Então, os antigos mamíferos, né, por exemplo, os búfalos de antigamente, os mamutes, né, eles eram animais menores, fisicamente falando, mas eles estavam no meio de numa transição planetária, vamos dizer assim, onde tinham grandes predadores, né? Os dinossauros, por exemplo. Então, eles precisavam sobreviver não pela força física que ele não tinha, mas sim pela inteligência, pelo córtex. Então, foi criado um mecanismo que é ativado pelo medo, né? Que dispara adrenalina e cortisol, que são estimulantes, são energéticos químicos, mas que ativam o sistema simpático, que é o da ação, né? Então, quando ele é ativado, existe aquele processo conhecido na psicologia de lutar ou fugir. Então, aquele cérebro, o límbico, né, o emocional, analisava e dizia: eu consigo vencer essa batalha, ou
ou eu fujo. Então, ele tinha uma razão primordial que era de proteção, de autoproteção. Acontece que o nosso campo, porque tudo são campos vibracionais, esse campo emocional que chama emoção, ele se mantém na nossa alma, ou no nosso campo áurico, na nossa aura. Então, quando o ser humano, né, desencarna, vamos imaginar numa vida passada, encarnação passada, a pessoa desencarnou, perdeu o corpo físico, perdeu o corpo etérico. Só que a parte dos traumas que ele tinha, dos medos, ele continua, ele se propaga de uma encarnação a outra. E tudo está centrado no medo. Só que já nesse caso é o medo inconsciente. Por exemplo, a pessoa tem medo de água, né? E não sabe, não tem um medo aparente, ele não pode colocar o pé numa ondinha da água do mar ou de um lago e tem aquele pavor, aquele imenso pavor, né? Coração palpita, síndrome de pânico, desmaia, tontura, um caos, né? Tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de ambiente fechado. Por exemplo, a pessoa foi enterrada viva, por exemplo, né? Eu lembrei de uma encarnação que eu fui queimada, eu era uma mulher, há uns 1000 anos atrás, e fui queimada e gerou um trauma nesta morte, queimada viva como uma curandeira, uma bruxa, né? A morte em si, que é o comum e é a coisa que mais dá medo, principalmente no mundo ocidental, por conta da filosofia do monoteísmo, que só tem uma vida, né? Então, a pessoa tem o medo por duas razões. Primeiro, porque ele desconhece. E segundo, que ele acha que a única vida que tem é a vida encarnada, que vai acabar, parar algum dia, né? Então, a maioria dos medos que a gente carrega, inconscientes, eles estão debaixo do tapete no inconsciente. E ele não é apenas o medo do seu medo particular, é o medo do inconsciente coletivo. Então você é afetado pelos seus próprios medos, pelas suas próprias emoções, como também você é afetado pelas emoções dos outros, né? E quanto mais próximo fisicamente for de você a outra pessoa, mais o seu campo áurico, mas ele é afetado. Então, imagine o seguinte caso, né? A pessoa tem medo, vou dar um exemplo simples, de barata, né? Ela vê uma barata e o sistema dela entra em caos. Esta informação, medo de barata, que pode ter sido causado por exemplo, e acontece mais com as mulheres, né, do que com homens. As mulheres em encarnações passadas, elas foram sacrificadas, prisioneiras, né, em lugares subterrâneos, com muita barata, com rato, com essas coisas, passando por cima dos seus corpos, com aquela sensação horrorosa, né? Então, o medo da barata que a pessoa tem nesta encarnação atual não é por causa da barata, que é um ser inofensivo, pequeno, não agride, não tem veneno, não tem nada. Na realidade, é uma consequência, uma catástrofe de um trauma de uma encarnação passada. Aí vem a pergunta misteriosa: onde é que está gravado o medo de barata? Para afetar o seu estado biológico, fisiológico, no momento presente atual. Ele fica gravado num cérebro do reptiliano, que é chamado
tronco encefálico. E no tronco encefálico, também chamado de complexo reptiliano, porque ele tem a parte que controla o sistema nervoso autônomo dos animais, né, o simpático e o parasimpático, e também ele tem uma parte de memória, que é o cerebelo. É no cerebelo que fica armazenado, aqui atrás da nuca, que fica armazenado os nossos traumas e os nossos medos primordiais. E ele está ligado ao sistema nervoso autônomo, que você não controla. Quem controla o funcionamento do seu intestino, sua respiração, batimento cardíaco, não é você, é o seu sistema autônomo controlado por esse cérebro primitivo, né? Então, no momento atual planetário, nós estamos mudando a vibração e a vibração está subindo, como se fosse uma primavera, né? Aliás, é muito interessante isso, né? Nós estamos no hemisfério sul agora, a partir do dia 21, 22, 23, por aí, nós estamos entrando num novo ciclo energético, né? Que é a primavera. Então, a primavera, ela traz um impulso de criatividade, de florescimento, né? Você vê o que é que acontece com a natureza. Ela desbrocha, né? Então, surgem as flores e tudo mais. As folhas velhas caem para dar margem às novas, né? As frutas, as flores, etc. A mesma coisa acontece com o ser humano, só que a humanidade, ela perdeu essa conexão natural com a natureza. Ela leva uma vida artificial, é como se fosse uma inteligência artificial que é manipulada, nós já falamos sobre isso várias vezes. Então, o momento atual que nós estamos iniciando nesse final de setembro, é o início da primavera aqui no hemisfério sul da Terra. Então, é o momento apropriado para a gente deixar cair, para limpar aquelas folhas velhas que atrapalham a nossa evolução. E a principal delas, qual é? É o medo inconsciente. Como vocês sabem, essa meditação, que é tema de todas as quartas-feiras, meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, né? Ele é uma meditação gratuita, aberta para todos os seres humanos. E nós estamos formando um grupo de participantes do MAP, que tem um número de pessoas, e esse grupo é do WhatsApp, no meu WhatsApp, de tal maneira que as pessoas possam trocar experiência, tirar dúvidas, etc. Então eu convido você para participar desse grupo. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que está em todos os lugares, né? Inclusive no próprio Instagram. E então o MAP é um projeto que surgiu, que eu recebi, né, canalizado, quando eu estava na Rússia, né, em 2017, na prisão. Então, ele tem a ajuda de seres de luz. Como vocês sabem, nós somos o fundador, co-criador, né, canal da terapia pleiadiana de frequência de luz, que trabalha com pleiadianos, que são anjos, né, da quinta dimensão, com Cherokees na quarta dimensão, fazendo limpeza emocional, e a partir de 2016 com os sirianos, né? Os sirianos são seres de uma dimensão até maior do que os pleiadianos. E eles têm uma missão na Terra que é de limpeza do planeta Terra, limpeza da atmosfera da Terra. Observe que a humanidade, principalmente a ocidental, ela está destruindo o planeta.
não apenas no seu aspecto hídrico, de poluição dos rios, dos lagos, dos mares, e principalmente pela poluição magnética. Você observa que o eletromagnetismo, a poluição eletromagnética é uma coisa absurda, né? O Elon Musk do SpaceX lá dos Estados Unidos, quase que toda semana ele dispara uma centena de satélites, né? É um nível de poluição magnética e a quantidade de celulares, etc, etc. Então, nós estamos recebendo toda essa carga magnética e carregando a vibração do medo gravado aqui no cérebro reptiliano. E nós estamos no processo de ascensão da alma, da expansão da vibração do campo áurico. E se você carrega traumas, medos primordiais, essas coisas, você mesmo que intelectualmente, esotericamente queira ascender, você não consegue, porque você carrega aqui no seu cérebro reptiliano uma vibração muito baixa. Então você não consegue ascender, aumentar a sua vibração, aumentar a sua frequência, a sua assinatura vibracional, né? Então, os sirianos, eles trabalham especificamente fazendo limpezas no cerebelo. A gente não lembra, né? Eu costumo falar brincando, que mais em outras encarnações nós fizemos acordos com Deus e o diabo, não é? E muitos desses acordos funcionam como se fossem chips, né? Como se fossem implantes magnéticos que ocorrem exatamente aqui no cérebro reptiliano. Por isso que naquele filme Matrix, né, a conexão era aqui atrás. Então, esses seres de luz, respeitando o seu livre-arbítrio, eles estão procurando ajudar. Então, resumindo, os pleiadianos trabalham a parte magnética, que são a parte dos chakras, do campo áurico e do coração, que o coração é a nossa bomba eletromagnética. Os Cherokees, no plano astral, fazendo limpezas emocionais normais, e os sirianos trabalhando a limpeza do cérebro reptiliano. Então, como é feito isso? Nós estamos repetindo porque tem várias lives que a gente fala sobre isso, né? Então, você vai fazer, antes de dormir, as invocações. A invocação é você dando a autoridade, invocando, chamando o ser para que trabalhe no seu campo, no seu corpo sutil, na sua aura, né? Enquanto você dorme. Então, essa invocação é para ser feita imediatamente antes de dormir, todos os dias, né? Todas as noites, vamos dizer assim. São 3 ciclos de 108 dias, né? Que trabalham propósitos diferentes, como você pode ver nos outras lives que nós temos sobre isso. E, evidentemente, não é para ter expectativa, né? Porque as coisas energéticas elas vão fazendo uma limpeza, como um polimento, né? de um diamante, de um cristal. Então você vai, todas as noites, como você faz normalmente na sua vida, você invoca os seres de luz e vai dormir, certo? Então hoje nós vamos fazer a nossa meditação, essa invocação. Nós vamos terminar 9h50 e a gente encerra para poder gravar o vídeo, né, no Instagram e posteriormente colocar no YouTube. E quem já estiver preparado para dormir,
né? Então, eu recomendo que após essa meditação, você continua direto dormindo, porque vai ser formada uma estrutura magnética, um grande holograma. Então, que são os participantes, né, desse grupo todo, e junto com os seres de luz. Então, quem quiser, depois da live, já deitada, dormir, é importante, né? Então, nós falamos dos medos externos e vamos falar rapidamente dos chamados medos internos, né? Os medos internos, eles são caracterizados por insegurança. É o que se chama de insegurança, baixa autoestima e falta de confiança em si, né? Isso afeta os braços, dá bursite e LER, né? Lesão por esforço repetitivo, que agora tem um nome complexo. Então, após a invocação, é muito importante, né, que você coloque a sua intenção, né, naquilo que você deseja que seja trabalhado no seu campo magnético, sua aura. Então, se você é uma pessoa que tem medo, pede para trabalhar o medo, se sente insegurança, baixa autoestima, tem raiva, é preocupada, é ansiosa, tem disritmia cardíaca, o que for, focaliza para que eles trabalhem enquanto você dorme durante esse processo, certo? Então, nós também, Eduardo, fazemos, e os outros terapeutas de frequência de luz, fazemos terapias à distância, né? Terapias de frequências de luz. Se você entrar no nosso site Frequências de Luz, você vai ver lá todo a explicação. Existem dois tipos de terapia. Uma é online, mas em tempo real, onde a pessoa fica deitada e eu vou fazendo a transmissão magnética, né? E depois a gente troca, no dia seguinte a pessoa relata o que aconteceu, o que ela percebeu. E existe um outro procedimento que é equivalente, que é eu faço a transmissão enquanto a pessoa está dormindo. Eu acordo normalmente em 3 horas da manhã e visualizo a pessoa e faz a terapia à distância, que também harmoniza chakras e tem uma série de harmonizações, tá bom? Então, nós temos basicamente esses dois caminhos, né? A terapia à distância e o MAP. Muito bem. Então, quem quiser continuar a partir das 10 horas, se não for entrar na meditação direta e tiver dúvidas e quiser um bate-papo, a gente vai abrir o canal novamente às 10 horas por mais uma meia hora para uma conversa direta, tá bom? Então, vamos iniciar nossa preparação para a meditação. Quando eu tocar esse sininho, é o sinal que encerrou. Encerrou, vamos dizer assim, do ponto de vista desta live, né? Mas que você pode, e recomendo que faça, que você continue no seu processo meditativo. Se você não quiser ou não conseguir, então às 10 horas a gente volta e bate um papo, tá bom? Tira dúvidas e qualquer coisa. Então todas as perguntas e dúvidas a gente fica para a partir das 10 horas, tá bom? Então vamos fechar os olhos. Não fica mais olhando para o celular, né?
Você pode ficar, de preferência, sentado, com os pés apoiados no chão. Mantenha a coluna ereta, que facilita o fluxo energético na sua espinha. Faça algumas respirações, vamos dizer 7 respirações, inspirando pelo nariz lenta e profundamente, segurando o ar um pouco nos pulmões de forma confortável e expirando pela boca entreaberta. Então faça isso até 7 vezes. Isso harmoniza e relaxa a mente, acalma a mente. Leve agora a atenção para os seus pés, para o solado dos pés. Sinta a conexão dos seus pés com a terra sagrada desse planeta, honrando a sua conexão por estar encarnado neste momento. Sentindo-se muito honrado ou honrada, né? Eu sempre falo no masculino porque eu estou me referindo ao ser humano, independente de gênero. Sentindo-se honrado por estar neste momento, nesta conexão, nesta meditação. Na busca da sua evolução espiritual, e isto é honrado e agradecido por todos os seres de luz, da hierarquia espiritual, a grande fraternidade branca. Porque quando nós harmonizamos o nosso campo áurico, a nossa alma, na realidade a gente interfere, né? No campo, em todo o campo, conceitualmente até no campo do planeta Terra como um todo, né? Sabendo que nós somos uma gotinha de água no oceano, que nós temos a nossa individualidade. Mas no meio das trevas que vive a humanidade atual, afundada no materialismo, no intelectualismo, uma velinha que se acende ilumina a muitos, ilumina muitos caminhos. Então vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos com o mantra Aloha, 3 vezes. Por favor, repetir junto comigo. Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. E os sirianos, Ia-Yuma, 3 vezes. Ia-Yuma, Ia-Yuma, Ia-Yuma. Esses mantras, que são palavras de poder, nós recebemos e usamos na terapia de frequências de luz.
Então, quando você invoca, invoque com poder, né? Que eles estão a serviço. E eles se sentem muito honrados em poder servir. É a personalidade, o ego que quer ser servido. Os seres de luz sempre procuram servir. Veja o exemplo do Mestre Jesus, Mestre Buda e tantos outros seres que despertaram. Leve agora as suas mãos para o seu coração. Primeira mão esquerda, mão direita por cima. E vai inspirando lenta e profundamente, sentindo uma energia amorosa por você mesmo. Essa vibração, ela é rósea, energia do amor incondicional. Então você visualiza que essa energia, ela flui para todas as células do seu corpo. E traz um sentimento de paz, um sentimento de presença. No nosso plexo cardíaco está o presente. E a gente precisa aceitar e aprender a vivenciar este presente, que é um presente de Deus, está encarnado. Pegue agora a sua mão direita e suba até o topo da sua cabeça. Você pode tocar o cabelo levemente, sem apoiar a mão na cabeça, só tocando o cabelo. E leve a sua atenção simultaneamente para ambas as mãos. Uma no topo da cabeça, no chakra coronário, e outra no chakra cardíaco. E você visualiza uma energia que flui como um símbolo do infinito, como se fosse o número 8, fluindo entre as suas duas mãos, entre o seu chakra coronário e o cardíaco. Respirando suavemente. Quem tem sensibilidade percebe uma pulsação no topo da cabeça, uma vibração, uma sensação. Existe essa conexão magnética entre o nosso cérebro da cabeça e o cérebro do coração. Leve agora a sua mão direita, que estava no topo da cabeça, e coloque sobre a sua nuca. E leve agora a sua mão esquerda também e coloque por cima da sua mão direita. Tanto faz uma ou outra, não tem problema. Então nós vamos agora fazer uma purificação, uma transmutação, uma libertação dessas energias que estão aí armazenadas, memorizadas. Que foi importante para você em encarnações passadas, mas que hoje ele funciona como um fardo, que atrapalha a sua evolução espiritual. Visualize, e muito importante, o que você visualiza
é o que está saindo de vibração nas suas mãos. Existe o pensar numa cor, né? Nós estamos falando aqui da cor violeta, o roxo, né? Da transmutação. Então, quando você pensa no violeta, focadamente, né? Concentradamente, essa vibração sai pelas suas mãos. As mãos são geradores de campo e funcionam de acordo com a sua intenção. Existem experiências científicas que comprovam isso. Então vá respirando e no momento que você expira com atenção nas suas mãos, visualiza que está sendo envolvido todo o seu pescoço na energia violeta, no campo vibracional violeta. Essa energia, conhecida como de Saint Germain, do mestre ascenso da era de Aquários, que tem exatamente essa função, né, de ajudar a humanidade a transmutar, né, as suas emoções negativas, o aspecto negativo que todos nós temos. Então, com gratidão em seu coração, vá transmutando essas vibrações. Esse exercício, essa prática, você pode fazer quantas vezes quiser. Pode fazer durante o dia, no momento de paz, como uma meditação, quantas vezes quiser. Evidentemente, quanto mais você fizer, melhor, né? Porque isso é uma prática, como um exercício, né, espiritual, um programa espiritual. Sabendo que o mais importante é aquele que você faz antes de dormir, porque você vai ficar muito tempo, né, várias horas, no plano astral. E os seres de luz que estão em dimensões magnéticas, eles trabalham com mais facilidade com a pessoa em projeção astral ou desdobrada, né, como se chama. E aí no dia seguinte você presta atenção, né, sem expectativa, como você acorda. O que as pessoas mais relatam é que tem sonhos mais vívidos, lembranças mais claras dos sonhos e um sentimento de leveza, né? Quando a gente harmoniza o nosso campo, a gente sente leveza. A pessoa que está triste, que está angustiada, que está com sentimentos de culpa, qualquer emoção negativa, ela sente um peso, né? Esse peso é real, é verdadeiro. Muito bem. Então nós vamos ficar mais 5 minutos ancorando essa vibração. Aí depois eu toco o sininho e a gente encerra a transmissão. Mas como eu disse, se você quiser continuar no seu processo de meditação, de purificação, continue. É isso que eu recomendo. E quem quiser continuar a partir das 10 horas, por mais meia hora, para tirar dúvidas, a gente estará aqui. Esse programa MAP, ele sempre será gratuito.
Foi esse o pedido que os seres de luz me fizeram. Então você está autorizado, autorizada para ser um agente propagador desse movimento. Qualquer pessoa pode fazê-lo. Não tem contraindicações, não tem religião, é gratuito e você se conecta com consciências angelicais. E o poder de cura é muito além da imaginação intelectual de qualquer um de nós. Mas é necessário que seja feito com constância, com persistência, né? De preferência todas as noites antes de dormir. É assim que funciona. Então este movimento, ele vai criando uma vibração ascensionada, né? Por isso que o nome dele é chamado de MAP, Movimento Ascensional Planetário. Existem, eu tenho conhecimento, não de forma tão explícita quanto é o MAP, mas que existem outras pessoas que estão também recebendo instruções, né, de seres de luz e criando, divulgando a sua maneira, né, porque temos livre-arbítrio, fazendo uma divulgação importante, né, dessa expansão da consciência, com nomes diferentes, né. Eu gostaria de citar aqui, né, o espírito chamado Cryon, conhecido aqui no Brasil, traz uma mensagem verdadeira de elevação da consciência. Temos o Ama e Bhagavan da Índia, na Onnes, a filha e o esposo dela da Ekam, o Sadhguru, tantos outros, né? Pessoas dedicadas a ajudar a humanidade a acordar, né? A expandir a sua consciência. Então, sinta-se você como um agente autorizado, empoderado, para levar isso para tantas pessoas quanto quiserem. O importante aqui é, na realidade, a invocação. Porque quando você faz a invocação, você está fazendo uma comunicação direta ao seu eu superior, aos seres de luz. E aí eles trabalham, né?